Alô, você que está vendo essa aula na área do aluno. Hoje mais uma aula aqui, só tô eu. Então o ritmo é um pouquinho mais rápido. Não vou parar muito para pergunta. Talvez entre um aluno ou outro durante a explanação, mas caso não entre, é uma aula bem mais rápida, né? Hoje a gente vai para a aula 35. Vamos que vamos então, galera. Essa aula 35 é uma aula que eu vou falar sobre saúde e competitividade. Por que eu quero falar sobre esse tema? Semana passada, o dono da clínica que eu atendo lá, a longevidade clínica que eu atendo, ele... Calma aí, entrou o aluno aqui. Deixa eu ver se vai entrar bem aqui. Olá, Arquísia. Tá entrando. Olá, Arquísia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo beleza? Hoje o tema é saúde e competitividade. Já estamos gravando, tá indo para a área do aluno já. Vamos que vamos. Olá. Olá, Arquísia, tudo bem? Tranquila? Oi, tudo bom? Show. Vamos que vamos então. E por que eu vou falar desse tema, saúde e competitividade? Saúde e competitividade, eu resolvi falar sobre esse tema porque eu estava conversando com o dono da clínica que eu atendo. Conforme eu falei para vocês, eu tenho uma estratégia de diminuição de custos e aumento de receita. Então, eu não investi no consultório próprio nesse início, eu não faço nada que aumenta custos médicos de início. Por quê? Porque, como eu sigo a mentalidade de startup, se eu errar, eu vou errar barato, eu vou errar rápido. Então, eu faço um MVP, né, o menor produto viável. Eu começo atendendo na clínica de uma outra pessoa, negociando uma porcentagem do meu atendimento, então não tenho que pagar caso não atenda ninguém, e a preços baixos. Se a agenda anda, eu começo a receber. Então, por exemplo, eu pago, vamos dizer, 30% da consulta, do valor bruto, independente. Se eu não recebi nenhum paciente, eu não pago. E se eu recebi paciente, eu pago 30% da consulta. Então, é um bom negócio para mim. E aí o dono da clínica estava falando sobre ter um outro neurologista lá e veio perguntar o que eu achava. Falei para ele, cara, particularmente eu não vejo por que não ter. Aí ele não entendeu. Falei, pô, Felipe, mas você vai atender na mesma clínica que um outro neurologista, talvez você perca mercado. Falei para ele, acho que não. Então vamos lá, eu vou explicar por que para vocês, porque eu acho que não, mas para ele eu não falei muita coisa. Porque ele já tem um modelo de trabalho dele, o modelo de trabalho dele não vai mudar. Já está com uma certa idade e ele gosta disso. Então eu vou começar falando por que a competitividade é algo muito comum na formação da cosmovisão do médico e dos profissionais de saúde. Vamos começar desde lá do iniciozinho, né? Desde o iniciozinho. Pensa comigo, cara, como é que você vai lidar diante de problemas novos sem ter a experiência de problemas passados? Automaticamente você tenta buscar no seu primeiro lá no seu hipocampo, depois na sua memória de trabalho para ver se você acha alguma coisa, alguma experiência que te mostre como lidar com aquela situação de maneira adequada. E muito possivelmente você vai se apegar às coisas que você já viveu, obviamente. Então o médico ele se torna um ser competitivo desde a escola até o fim da faculdade, até o mercado de trabalho. E eu vou explicar por que às vezes você não precisa competir. Você só tem que entrar onde ninguém entra, fazer o que ninguém faz. E no Brasil não existe concorrência. Eu já falei isso para vocês. Concorrência no Brasil, assim, existe, por exemplo, curso online, né, essa mentoria que eu faço com vocês, tem concorrência pra caramba. Mas para médico, se ele souber se postar no mercado, souber buscar o mercado dele adequado, souber entrar no mercado, não vai ter concorrência e eu sou a prova viva disso que minha agenda está lotada. Vamos que vamos então. Entrada na faculdade, né? Quando você entra na faculdade, você tem o vestibular de medicina já é um vestibular sabidamente competitivo. Você entra no ensino médio, as pessoas falam, pô, você quer fazer o quê? Medicina. Pô, ó, não vai passar, ou nossa, tem que estudar muito, você acha que está preparado? Então, é uma coisa que automaticamente você já entra numa defesa de eu vou conseguir. E se você consegue, é sinal de que as outras pessoas estavam erradas. E aí tem uma questão de você competir contra você mesmo, competir contra a ideia dos outros de que você não vai conseguir. Então começa com um vestibular competitivo. Deixa eu só aumentar o ar-condicionado aqui. Começa com um vestibular competitivo. E aí, beleza. Você tem toda a cultura por trás da formação do médico, né?
você pensa quando você vê um médico? Nossa, é uma pessoa que estudou muito, você ainda está no vestibular. É uma pessoa que tem dinheiro, você ainda está no vestibular, você não sabe se vai passar, você não sabe como é que vai ser o seu futuro. Então, culturalmente, o médico ele tem uma posição privilegiada na nossa sociedade, talvez desde a Bíblia, né? Que já falava não sei se é na Bíblia que tem tratar bem os médicos, etc. Um dos justos Tem alguma passagem da Bíblia que Deus fala assim, me mostra 10 pessoas justas, que eu não vou destruir a sua cidade, e um dos justos era médico, né? É algo assim, ou parecido com isso. Mas, não, na verdade, não tinha nenhum justo, era Sodoma e Gomorra e a cidade foi embora. É. Mas vamos lá, eu li esse outro texto. Vamos embora. Então, a gente tem uma formação cultural a partir do que o médico é para o leigo em geral. Quando a gente está na faculdade, quando a gente está no pré-vestibular, a gente acha que o médico é aquilo tudo, né? Que está embasado na cultura da sociedade em geral. E aí a gente tem que defender o nosso ego de tudo que vem contra a gente passar no vestibular de medicina. É o primo que já passou, é o amigo que acredita que você não vai passar porque ele não torce para que você dê certo, é o outro amigo que quer passar no mesmo vestibular que você e começa a tentar estudar contra, umas coisas meio aleatórias. E você mesmo ou mesma com medo do resultado. Então, o vestibular ele já é uma competição para que o médico comece a ganhar coraça porque está vindo pela frente. Então, é uma questão que assusta um pouco quando você olha para trás, você pensa. E vou te falar o seguinte, assim, eu sempre fui um pouco diferente nesse aspecto, porque eu estudei em casa, eu estudei sozinho, e quando eu fiz pré-vestibular por 3 meses, depois eu larguei e fui estudar sozinho, comprei os livros e fui estudar em casa. Eu estava em casa sozinho. E aí, quando tinha um simulado de algum cursinho assim que você podia fazer, alguma coisa assim, eu participava, as pessoas falavam assim, ó, moleque maluco aí, de onde é que tá vindo esse cara não vai passar, etc. Achavam que eu era mais um que estava ali tentando. E geralmente eu pegava uma das notas legais ali daquele simulado, não ficava bem colocado. E aí as pessoas ficavam meio assim, pô, por que esse garoto tá tirando boas notas, etc. Porque eu não competia com ninguém, eu não conhecia ninguém, eu competia eu mesmo. O medo da falta do resultado era tão grande que eu tinha que estudar igual um louco. E aí acabou, graças a Deus, dando, entendeu? Mas era o medo de não dar, eu não tinha um referencial. Geralmente, quando você tem um cursinho, você tem um referencial do seu amigo que você acha que vai passar para medicina. Eu tinha um amigo que era assim, cara, ele era muito bom, acabou que ele não passou e eu passei. Ele queria aqui do Rio, né, que mais tem renome, a FRJ, e aí me perguntavam qual que eu queria, eu falava que eu passar, eu só não tenho dinheiro para pagar mensalidade, então eu vou tentar uma pública. Era isso, ponto. Eu não tinha escolha, assim, meu Deus, eu quero muito essa universidade. Acabou que ele não passou, fez 4 anos de pré-vestibular, depois ele descobriu que o ramo dele era ciência da computação, ele foi para computação, e eu fui para medicina naquele ano mesmo, passei, graças a Deus, só não passei de primeira na UERJ, né, passei para a reclassificação da UERJ. Então, assim, todas as públicas eu consegui entrar do Rio de Janeiro. Eu não estava competindo com ele, eu estava competindo contra o sistema, contra mim mesmo. E aí, eu não tenho essa noção de esse referencial de competição do início da faculdade. Só que a maioria dos médicos passou por isso e tem essa formação. E o mais legal disso é que você conversa com as pessoas, elas têm pontos de vista diferentes sobre o vestibular, construções diferentes do que vai ser a medicina e da carreira. Então, por exemplo, você pega o jovem que estudou em colégios caros, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Santo Agostinho, colégios católicos, né, de renome, e para eles, passar no vestibular é uma consequência natural do fim do ensino médio. Ponto. Aí você pega gente que nem eu, que estudou em colégios medianos ali, até bons e tudo, mas de nenhum renome, né? Colégios especializados em concurso, etc. E aí você vê que, não, para mim era um concurso, eu tinha que passar, eu tinha que estudar muito para passar, porque supostamente era um concurso muito difícil que era difícil de passar. E você pega o jovem da periferia, que teve pouco acesso, deles foi um passo muito maior, foi uma jornada muito maior, foi um desgaste muito maior para conseguir. Então a perspectiva de proteção daquela posição que ganhou é muito diferente. Né? Aí eu passei em medicina, para alguns legal, parabéns, já era esperado. Para outros meu Deus, como é que você conseguiu isso, sabe? Isso é muito louco. E na entrada da faculdade vão surgir os ritos de entrada. O Robert Cialdini, no livro A Arte da Persuasão, ele fala sobre isso, né? Quer ver? Robert Cialdini, deixa eu botar aqui. Robert Cialdini, esse cara aqui, ó. Ó, as armas da persuasão, né? A arte da persuasão, ó.
Aqui, As Armas da Persuasão. Esse livro aqui, Como Influenciar Pessoas. Esse livro é genial, acho que vale muito a pena. Quem nunca leu, lê esse livro, As Armas da Persuasão. E num dos capítulos ele fala sobre os ritos de passagem. Ele fala sobre os trotes em medicina, o rito de passagem quando a pessoa passa no vestibular, o rito de passagem ao entrar numa faculdade. Ele mostra que a competição interna já se apresenta dos veteranos sobre os calouros e dos calouros entre os próprios calouros. E essa pressão de cima para baixo faz com que a massa se una e dê valor a ter passado por aquele vestibular. Então, quer dizer, você tem mais competição. Então, quer dizer, vocês estão vendo que a formação do imaginário competitivo só cresce, só se torna mais robusta conforme vai entrando no tempo. E a gente ainda nem entrou na faculdade ainda. Nem entrou na faculdade. Tá passando pelo trote. E durante a faculdade? Aí começa a grande dificuldade de você sobreviver na faculdade de medicina. Assim, eu entrei na faculdade, eu não tinha o mínimo referencial do que seria. Então, por exemplo, o primeiro trabalho que eu tive que fazer, eu fiz um trabalho de uma página, uma pergunta que dava para responder em 3 linhas. Eu não sabia o quanto eu tinha que despender de energia. Então, cara, tinha gente que estudava dia e noite. Eu já estava acostumado a estudar bastante, mas eu achava que tinha que estudar menos do que eu tinha estudado no vestibular. Que agora era eu versus uma prova que eu tinha que tirar 5, tirar 7, então não tinha que dar o gás, né? Não tinha que estudar muito. Só que tinha gente que se comparava com o outro. E era aquela questão do ser o maior CR. Teve uma menina na minha turma que na primeira semana a professora falou, olha, vocês têm 2 provas, a média é 7, quem não tirar 7 vai para a final, na final tem que fazer 5. Ótimo. É isso, simples. Aí, e tem uma terceira prova de repescagem, tipo, quem não tirou 7 pode tentar fazer a prova para tirar os 5. Não, minto. Eram 2 provas, não tirou 7, 5. Beleza, passou. Só que tem uma menina que levantou a mão na hora, todo mundo olhou assim, tipo, ela falou assim, professora, e se eu posso fazer a final para aumentar a minha média? Eu pensei, cara, que pessoa louca, né, velho? Porque você vai fazer a final durante as férias para aumentar a média. Que diferença isso vai fazer? Eu não tinha essa noção de que CR era uma coisa importante, né? E nada disso. E aí, beleza, mas começou a entrar na minha cabeça. Eu fui perguntar para os veteranos, falei, pô, por que é importante ter um CR interessante? CR bom. Eles falam, não, os melhores lugares da faculdade são definidos pelo CR. Tudo pelo CR, pelo CR. E aí começa uma paranoia também, de competitividade da sua própria turma, né? Você tem que ter o maior CR da turma, o maior CR da turma e tudo. E aí cara, eu não sou um bom competidor, assim, eu não sou competitivo, sabe? Eu tenho esse problema, eu compito comigo mesmo. Então, é muito difícil de você me ver estudando para tirar nota maior que Mariazinha ou Joãozinho. Cara, não conte comigo para isso. Não vou fazer, não adianta, não consigo. Mas tem gente que consegue. Então, a faculdade ela começa a te formar um imaginário competitivo ainda mais forte, mais pesado. E tem um pequeno problema nisso tudo, né? Que a medicina ela é exatamente como um mar. Você pega uma pessoa, né? Vamos pensar um mar de água doce, tá, pessoal? É uma metáfora, um mar de água doce. Joga uma pessoa ali e ela tem que saber qual é o gosto do mar, certo? E ela começa a beber água, beber água, beber água, beber água, beber água. Depois de beber água por 30 dias, você acha que ela vai sentir o gosto do mar? Não, ela sentiu uma parcela ínfima do que é o mar. E é a mesma coisa a medicina. Então, quando você está estudando uma matéria da faculdade de medicina, ou da faculdade de enfermagem, faculdade de psicologia, qualquer uma das faculdades, você está descobrindo uma parcela ínfima daquele conhecimento. E você está absorvendo aquilo a partir da sua formação do imaginário, do que você acha que é importante. E aí, quando eu chegava na véspera da prova, eu sentava com os meus amigos faltando ali 1 hora para a prova, 2 horas para a prova, eu começava a bater o que ia cair na prova, né, o que eles tinham estudado. E eu tinha um amigo que Pedro, ele até fez, depois ele trancou e foi para outra faculdade, fez transferência. O Pedro, ele falava o seguinte, é incrível como todas as pessoas estudaram a mesma matéria, leram os mesmos resumos, mas cada um interpretou uma coisa e cada um guardou uma coisa. E a partir dessa coisa que guardou é que veio o resultado. E esse moleque mandava muito bem, ele é muito inteligente, sabe? Ele é muito inteligente. E é realmente isso, você sempre vai saber algo que alguém não sabe e vice-versa. Sempre vai ter alguém que vai saber mais que você em qualquer assunto. Isso independe de qualquer assunto. Você pode ser o Einstein, que vai ter alguém que sabe mais que você em determinado assunto. Isso é óbvio. Inclusive, até o próprio Einstein passou por perrengue no final, né? Com Deus não joga dados. Porque no final das contas,
Os outros caras estavam certos. E aí, na faculdade, começa a você buscar saber o que vai cair nas provas para que você acerte e para que você tire uma boa nota, tenha um bom CR. E aí você vai fazendo provas e você vai vendo que às vezes tudo que você estuda não cai na prova. E aí você começa a pensar, caraca, eu sou um bosta, porque você se compara com os outros. E a competitividade cresce ainda mais. Vocês estão começando a ver como a competitividade é algo que está ficando inerente ao médico. Eu acho que é inerente à nossa sociedade, na realidade. Beleza. E aí tem o sentimento mágico de carregar o mundo no bolso, né? É quando a pessoa estuda na véspera da prova, acha que sabe tudo para a prova, e aí quando dá de cara com a prova, eu sei tudo, percebe que não sabia nada. Por quê? Porque a gente não sabe o que não sabe. Né? A gente tem a nosognosia do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Então a gente acha que sabe tudo quando a gente estuda para uma prova. E a gente vê que a gente não sabe diante da prova. Então a gente tem o sentimento mágico de carregar todo o mundo daquela matéria, tudo aquilo no bolso. E não é a realidade, né? É igual você pega um acadêmico, ele se julga profissional, formou, vai dar o primeiro plantão. Logo no primeiro plantão ele vê que ele não sabe quase nada do que o médico faz no seu cotidiano de maneira natural, de maneira profissional. Não sabe. Ele sabe a matéria, assim, ele sabe medicina, mas ele não sabe como ser médico. E isso é muito difícil porque ele vai pegando com o tempo, não tem jeito, não é uma maneira fácil, não é simples, sabe? Você pode até saber o que é um edema agudo de pulmão, mas quando chega um paciente com falta de ar na sua frente e você tem que juntar todos aqueles conhecimentos, o paciente tem uma insuficiência respiratória tipo 1, tem estertor bolhoso, até terço médio de ambos os pulmões, ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva, linkar aquilo tudo e pensar no edema agudo de pulmão é difícil. Então você tem que ter um raciocínio que linke as coisas, um raciocínio que ligue. E aí, mais uma vez, você começa a ver que a competição ela pode até ter servido para alguma coisa, mas a cooperação teria sido melhor se você tivesse conversado com seus amigos sobre os temas que você não sabia na véspera da prova, tentado saber mais sobre a matéria, aprendido mais. Então, a cooperação no meio médico é mais importante do que a competição. E aí, o acadêmico que se julga profissional, quando dá de frente com a real situação, passa aperto. Passa aperto. Eu vi muito amigo aí 0,1 de nota, passando aperto na prática, no dia a dia, na hora que tinha que botar a mão no paciente. Por quê? Isso me lembra um grande amigo meu que é o Camilo. O Camilo hoje em dia faz, acho que ele está fazendo ortopedia ou medicina de família, não lembro o que ele está fazendo. O Camilo é do interior de São Paulo e ele já tinha 32 anos quando entrou na faculdade, né? Ele já era mais velho, já tinha feito farmácia na USP. E aí, uma vez conversando com o Camilão, eu falei, pô, Camilo, o que você acha dessa questão, né, de CR e tudo mais? O pessoal tava falando disso e, cara, repetindo, eu não sou uma pessoa competitiva, então, assim, para mim era uma coisa meio irrelevante. Eu queria estar ali na meiuca, no primeiro quartil, né? Porque eu sabia que ia sobrar as paradas, ninguém faz uma coisa de uma vaga só. As coisas que só tinham 2 vagas eu nunca consegui. Ou eu tinha que passar num concurso específico daquilo, ou, assim, primeiro, segundo CR da turma eu nunca consegui, porque nunca foi meu objetivo. Meu objetivo era passar direto para ir de férias. Esse sempre foi meu objetivo, porque eu sou preguiçoso, gente. Eu gosto de tirar férias. É assim que funciona a minha vida. Então, tudo é pautado nisso, que eu posso tirar férias e que as férias sejam as maiores possíveis. Se eu não posso tirar férias porque eu estou fazendo final, eu perdi, por exemplo, 8 dias de férias por causa de um ponto. Então, vamos dar o gás, vamos passar. E aí o Camilo ele falou para mim o seguinte, quando o paciente chegar na sua frente passando mal, ele não vai perguntar o seu CR, ele não vai perguntar a faculdade que você fez, a pós-graduação que você estudou. Ponto. Depois disso, olha isso foi no segundo período da faculdade, tá? Segundo período. A minha cabeça abriu de uma maneira absurda. Foi aí que fui jogar futebol na faculdade, eu joguei futebol, eu toquei bateria na faculdade, eu joguei basquete, eu fiz de tudo na faculdade. Iniciação científica, monitoria. Por quê? Porque o meu objetivo ali era ter uma formação ampla, coordenada, lidar com muitas pessoas, aprender muitas coisas diferentes. Faculdade só se vive uma vez. Mas não, a maioria estava sob uma ótica de competição, de necessidade de chegar mais longe que o outro. E aí, acho que assim, eu me dei bem, eu consegui sobreviver à faculdade, sabe? Mesmo assim, ainda pouco competitivo. Só que aí chegou a prova de residência, cara. A prova de residência é uma coisa que, querendo ou não, te incute uma competitividade meio forte na cabeça. E aí, quando eu cheguei no 6º ano, eu ainda tocava na bateria, eu fui mestre de bateria até o 6º ano.
Eu tinha passado já pessoal no quinto, mas no sexto ano a gente foi participar do Nacional de Bateria Universitária, e aí eu fui como mestre de bateria. E, cara, o pessoal tava estudando igual um louco para residência, e eu também eu queria ser competitivo, estudar igual um louco, só que eu não conseguia. Então, eu fui no Orem, que é o intermédio, né? Eu joguei futebol no intermédio, eu fui a todas as festas intermédio, eu eu curti o finalzinho da faculdade, eu achei que não ia voltar, mesmo sabendo que tinha uma prova de residência pela frente. Talvez isso possa ter até me prejudicado, não sei. Mas com certeza me deu melhores memórias do que estar na frente de um livro estudando para a prova de residência nesse momento. Só que quando veio a primeira nota, aqui no Rio de Janeiro, foi a prova da UERJ. Cara, eu dei de cara com a minha nota, eu falei, meu Deus, eu não vou passar para nada. Ali eu chorei, eu falei, putz, ferrou, vou estudar mais um ano, né? E aquele negócio, quando você está no final da faculdade, ninguém te explica, pessoal. Que prova de residência tem todo ano, cara. Se você não passar esse ano, você vai passando que vem. Não tem, sabe? Não tem mais aquela necessidade, aquela coisa juvenil que a gente tinha. Eu tinha muito isso, tipo, tinha que passar esse ano, tinha que passar esse ano. Não, cara, não deu? Ano que vem. Não deu? Vai ter ano que vem também. Vai ter outro ano. Às vezes você entra até mais amadurecido na sua residência. Eu trabalhei um ano antes na Marinha, por obrigatório. E aí, quando eu fui para a residência, cara, eu fui muito mais seguro, muito mais estável. Eu ajudei muito mais o pessoal que tinha entrado cru. Então, vale a pena, às vezes, você trabalhar antes. E aí começa a questão de comparar notas, né? E aí, quando eu olhava, tinha amigo que eu não sabia nem que ia fazer neurologia, ou que falava que não queria fazer neurologia. E quando eu olhava as notas, eles estavam ali no meio da neurologia. Eu falava, ué, pô, tal pessoa que é neurologia, sério? Legal, interessante. Ia lá conversar com o cara, e o cara meio tipo, ó, meu pirão aqui, ó, meu pirão primeiro. O cara não falava as coisas dele, sabe? E eu tenho um amigão meu que faz o FRJ, faz neurologia, o Matheus Brandão. E, cara, a gente fez todas as provas juntos, sabe? A gente ia para as provas juntos, eu conversava com o pai dele. O Matheus, ele é um cara muito bom para eu competir, não tem necessidade de eu competir com ele, entendeu? A gente quer a mesma, a gente quer as coisas, a gente quer ter o mesmo resultado, só que, cara, eu não preciso competir com ele. Eu tenho que competir com a prova. Só que vai falar isso pra galera. A galera não sabe disso. E naquele concurso, naqueles dias, eu fiz um grande amigo, porque era um cara que eu falava pouco na faculdade. Então eu aprendi muito com ele. Você consegue perceber isso? Então é mais uma questão de competitividade na nossa cabeça. E aí tem a vaga da instituição preferida. Ah, eu quero fazer USP. Eu só quero fazer USP. Eu já ouvi muito isso, né? Eu só quero fazer USP. Cara, às vezes, isso não é um sonho nem seu, sabe? Isso é um sonho, isso é uma necessidade de mostrar resultado. Às vezes, isso é um sonho que outra pessoa incutiu na sua cabeça. Mas você está lá, às vezes, só pela própria competição. É para mostrar que você consegue estar num lugar mais difícil, sabe? Então, é mais uma questão da competição. E aí vem a competição em simulado, que é quando, por exemplo, o médio grupo coloca, né, o resultado simulado. Vem as competições, umas competições aleatórias. Eu lembro que na época que eu fiz médio curso, né, tinha um menino, cara, que mandava bem em todos os simulados. Ele era absurdo, assim. E quando saiu o resultado da prova de residência, todo mundo foi caçar o moleque, né? Ele tinha ficado ali na meiuca. Ele tinha passado uma reclassificação, entendeu? Ele não era nenhum grande cara, é absurdo. Então tem o emocional associado a uma prova real, uma prova de simulado. Tem muita coisa que a gente não leva em consideração numa competição. Claro que quanto mais a gente estuda, maior a chance da gente abranger uma vastidão maior de conhecimento e aí ter melhores resultados, mas não é tão simples assim. Vai que no dia te dá uma diarreia, acabou, né, seu resultado. E aí você tem uma sensação de que as provas medem o seu conhecimento prático. Então você começa você estuda, né, bastante para sua prova teórica, chega lá na sua prova teórica, manda bem na prova teórica e você se acha o melhor médico do mundo. Nossa, eu sou um baita médico. Baita médico, porque você se compara com o resultado dos outros. Mais uma vez, a competição entrando no nosso imaginário. Vocês começam a ver quanto a competição foi colocada para o médico desde o vestibular de uma maneira impositiva. Impositiva. E os médicos se blindam de uma maneira. Eu fui perceber no meio da graduação que eu estava caindo nessa, cara. Eu estava caindo nessa de competição. Eu não chamava os caras para prova de liga. Eu não meia culpa agora, né? Falar o que aconteceu comigo. Eu não chamava os caras para prova de liga. Eu não dividia com ligas acadêmicas de outras faculdades. Falava, deixa os caras lá, a gente aqui. Eu competia muito. Na faculdade, em um ou dois semestres, eu comecei a competir muito. Eu que nunca fui competitivo. Até que eu cheguei e falei, cara, calma aí, isso tá errado. Por que isso tá errado? Porque eu não tenho que competir com os caras, sabe? Eu tenho que
juntar com os caras. E isso quem me ensinou foi um calouro meu. Eu vi o calouro fazendo, ele nem falou comigo, eu vi fazendo, eu falei, esse garoto tá mais certo do que eu. Ele tá mais correto que eu. Então eu vou começar a agir como ele age. Beleza? Alguma dúvida, Arquísia? Chegamos ao meio da aula. Nenhuma. Show. Então vamos que vamos. Agora é a parte de real ganho para quem está fazendo curso, né? Porque eu estava falando só da formação do imaginário, e agora é a parte real de ganho. Essa é a parte que, se quiser anotar, se quiser prestar atenção em uma coisa só, essa é a parte que é boa de prestar atenção. Tá? Você fez o vestibular, você fez aquilo tudo e você acha que ter o maior conhecimento teórico é o que faz você ser um grande médico que vai ser aceito no mercado de trabalho. E aí você vai aprender que não, que tem muito médico bundão teórico que explode no mercado de trabalho, ganha muito dinheiro e você que sabe pra caramba vai estar dando plantão de segunda a segunda e dormindo mal. Por quê? Porque você não se preparou para o mercado. Você sabe muito para outros médicos, você não sabe para o seu paciente. Então, o erro do médico é ser o maior médico para outros médicos apenas. Médico tem que ser médico para o paciente, não para outro médico. É aquele cara que fica competindo com outros médicos. Eu tenho publicações, eu sei mais, eu sei isso, eu sei aquilo. Só que, cara, o paciente não está nem aí para isso. O paciente quer alguém que dê confiança e suporte. O paciente quer alguém que ele olhe e que ele saiba que, se precisar daquele profissional, o profissional vai estar lá e que dê suporte emocional nos principais problemas. E aí, como é que você, profissional que está começando sua vida, pode dar confiança e suporte? Confiança vai ser um pouco mais difícil, porque isso demora um pouco mais de tempo. Mas a confiança pode vir a partir da humildade de estudar cada paciente como se fosse o único. Porque a humildade de estudar cada paciente como se fosse o único vai te proteger em relação à necessidade de competitividade e ego, de falar que você sabe e não saber de verdade. Então, o que eu digo, a confiança para o paciente é a desconfiança para o médico. É o médico virar e falar assim, caraca, será que eu sei mesmo? Será que eu sei? O que eu tenho que estudar? O que eu não sei que eu não sei? E aí você estuda. Quem for me acompanhar, quem me acompanha no ambulatório, quem me vê atendendo o paciente vai ver que eu pego o celular, eu viro o paciente, com licença, eu vou ver a dose aqui que eu vou fazer para a senhora. E eu olho no celular na frente do paciente. E eu falo, ó, de acordo com os últimos estudos, é dessa forma. Por que isso? Gente, não é eu vou ser o super seguro que vê, que não olha o celular, que não olha a dose na frente do paciente. Eu tenho uma história até muito boa com isso. Vamos lá. Eu tinha um médico, um coroa, né? Médico mais velho, ele virou para mim e falou assim, essa geração sabe de nada, essa geração fica olhando o celular para dar remédio para o paciente. Eu falei, professor, essa geração é que tem a estimativa de vida mais longa. Essa geração é que passa mais remédio certo. Antigamente, a geração do senhor possivelmente passava um monte de dose errada, mas os pacientes não sabiam. Caraca, ele ficou maluco comigo. Gente, se eu não sei, e eu sei que eu não tenho certeza, eu vou olhar, eu vou estudar, eu vou pedir para o paciente voltar na semana que vem. Eu vou falar para o paciente, olha só, eu vou te enviar a receita por e-mail, mas eu vou estudar, e tá aqui meu telefone. Eu faço isso direto. Dia vira o paciente e fala assim, olha só, eu vou ler o que é mais adequado a fazer para o senhor. E a partir disso, eu vou tomar alguma medida. E acabou. Porque isso me dá confiança de quando eu ir fazer algo realmente com o paciente, eu estar embasado teoricamente. E eu dou suporte para meus pacientes. Meus pacientes têm o meu contato. Se não for o meu e-mail, que todos os pacientes têm acesso, alguns que têm uma doença um pouco mais complexa, têm meu telefone. A partir de agora, eu estou fazendo um telefone só para os meus pacientes, para que todos eles possam me mandar mensagem pelo WhatsApp. Claro que, fim de semana, o telefone vai ficar com mensagem automática do WhatsApp. Não vou ficar olhando toda hora. Mas eles têm meu telefone. Numa emergência, eles ligam. E aí eu pego. Ah, Felipe, mas aí você não tem vida. Tudo bem, galera, mas eu sou jovem, estou entrando no mercado. Como é que eu posso fazer para dominar o mercado em relação àquelas pessoas que já estão estabelecidas? Dar um serviço melhor aos meus pacientes. E, Felipe, só um serviço melhor? Não. Às vezes um preço mais adequado. Um médico que caiba no bolso do paciente. O paciente precisa de um médico que caiba no bolso. Se você pegar outros neurologistas lá na região,
a minha consulta é mais barata que a deles, às vezes a metade. Por que isso? Primeiro, eu estou terminando minha residência, eu não me acho no direito de cobrar muito do paciente. E segundo, eu estou abrindo horário, eu estou abrindo carteira, eu tenho que fazer uma carteira de clientes. Então, eu não sou louco de jogar um preço lá no alto e aí o cliente olhar e falar assim, olha, por esse preço eu consigo pagar Zezinho, vou lá no Zezinho. Não, ele vai olhar o preço e falar assim, poxa, com esse preço aqui tá um preço legal, cabe no meu bolso, às vezes eu pago uma consulta agora, outra daqui a 6 meses, entendeu? E outra coisa, meus amigos, eu não cobro retorno. Então, o paciente ele foi, primeira consulta, pediu os exames, tem uma lei do CFM que tem 15 dias para o paciente voltar com os exames e não pagar. Só que eu acho muito injusto isso. Por quê? Porque você não sabe o sacrifício que aquele paciente fez para fazer aquela consulta. Então, às vezes, ele não vai ter dinheiro aqueles 15 dias para fazer o exame. Então, o que eu faço? Quando voltar, lembra a minha secretária de que é retorno, tá bom? Que aí o senhor não paga. E eles não pagam. Porque esse é o justo para mim. Por isso, minha carteira de cliente, que tem menos de um ano, já está lotada, graças a Deus. E aí tem o boca a boca. Então, um paciente fala para o outro, que 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 fala para o outro. E outra coisa, pessoal. Um médico que cumpra com a sua necessidade e corresponda às suas expectativas. Como assim? Vocês com certeza já foram algum médico que nem olhou na cara de vocês. Um médico que olhava para baixo, não explicava a receita. Vocês sabem que 85% dos pacientes com Parkinson vão utilizar o remédio de maneira inadequada por não ter uma explicação adequada do receituário? É bizarro, né? É bizarro. Isso é científico, tá, pessoal? Então o médico ele tem que fazer isso. Só que o médico fazer isso, ele tem que ter tempo. E para ele ter tempo, ele tem que cobrar um preço adequado para que ele possa colocar o número de pacientes na agenda, que ele ganhe o dinheiro que ele precisa, mas para que ele possa dar o máximo de conforto e atendimento bom para o paciente. Então, você pega um médico que faz o atendimento a cada 15 minutos, se ele não for oftalmo só para fazer receita de óculos, ou se ele não for algum médico muito específico de coagulação, por exemplo, que só vai ver INR, né, sem ver distúrbio, só anticoagulante, vai dar errado. Médico depende de tempo. Eu sou neurologista, consulta de neurologia no mínimo 1 hora, primeira vez. No mínimo 1 hora. Mas é cefaleia? Pode ser cefaleia, no mínimo 1 hora. Você não consegue fazer menos que isso. E aí o cara da clínica vira para mim e fala assim, não, tem que ser 40 minutos. Eu falei para ele que tem que ser 1 hora. Não tem como ser 40 minutos. Por quê? Porque os pacientes saem de lá com a sensação de que eles não falaram tudo que eles precisavam falar para o médico. Vocês vão ver que é muito comum, na hora que o paciente está saindo da sala, você virar e falar assim, senhora ou senhor tem mais alguma dúvida? Tem algo que gostaria de me falar? Cara, é muito comum nessa hora surgirem várias verdades, surgirem coisas que mudam o diagnóstico. Então você tem que ter tempo para atender o seu paciente. Agora, do meu consultório na cidade X, né, que é a cidade de Araruama, a primeira consulta tem 1h20. No meu consultório de Cabo Frio, a primeira consulta tem 1 hora, porque tem uma clínica que eu não sou dono. Tá? O de Araruama, eu que faço tudo. E o retorno em Cabo Frio é de 40 minutos, 45 minutos. O retorno em Araruama é de 40 minutos, 45 minutos. Por quê? Porque o paciente ele vai conseguir cumprir todas as expectativas que ele tinha do médico. Ele vai conseguir conversar com o médico, ele vai conseguir mostrar a dor dele, tanto objetiva quanto subjetiva. Às vezes a dor subjetiva é que faz com que o paciente busque o médico. É o paciente que tem um quadro depressivo, que está com medo de ter uma doença grave e que você não acha nada no exame físico, não acha nada nos exames, e que foi ao seu consultório por uma dor. Uma dor. Que é muito mais subjetiva do que o objetivo. A dor é subjetiva, muito pouco objetivo. Talvez uma taquicardia, talvez uma coisa ou outra, mas ela é muito mais subjetiva a dor. E aí o paciente ele demora para falar algo subjetivo. Ele não tem noção, às vezes, quando você começa uma anamnese, que você começa a perguntar o que aconteceu e como aconteceu, você não pergunta como ele se sentiu. E ele só vai falar como ele se sentiu depois de um tempo conversando com você. Então ele precisa de um médico que corresponda às expectativas. Se você faz isso que eu estou falando aqui, você já vai chegar muito longe. Você já vai, com certeza, você vai pegar muito bem uma fatia boa do mercado. E aí você vai buscar um negócio chamado vácuo competitivo. Agora, esse é um termo que, se eu não criei, eu peguei há pouco tempo de alguém. Assim, se você jogar no Google, não vai aparecer isso, vácuo competitivo. Talvez tenha em inglês.
O vácuo competitivo é o seguinte, pessoal. Pega um mercado, né? Você tem um mercado lá. 100 mil pessoas naquela cidade. Tá certo. Quantos profissionais tem da sua área? A da minha área tem 3 profissionais. Beleza. Aqueles profissionais fazem a mesma área que você, exatamente a mesma área? Fazem exatamente a mesma área. O que eles não fazem que eu posso fazer? Eu vou dar o meu exemplo. Neurologia é uma especialidade que tem muito idoso, muito idoso, muito idoso, né? Porque pensa comigo, Parkinson é doença de muito mais de idoso do que de jovem, Alzheimer é muito mais de idoso do que de jovem, as coisas são mais para idoso do que para jovem, não é verdade? Beleza, galera, então tá certo. Idoso gosta de sair de casa? Idoso prefere que o médico, claro, tem idoso que gosta de sair de casa, que vai, mas tem muito idoso que está já acamado ou que já está com quadro demencial avançado, que os familiares querem que o médico vá à casa. E não tem nenhum neurologista na minha região que vá à casa dos pacientes. Agora tem eu. E assim eu consegui uma carteira mais ampla de pacientes. Por quê? Porque assim que um descobriu que eu fazia visita domiciliar, falou pro outro, falou pro outro, falou pro outro, falou pro outro, falou pro outro. E assim eu fui indo de casa em casa. E hoje em dia eu vou de casa em casa. E minha carteira aumenta ainda mais. Porque quando você faz uma visita domiciliar, tem um grande diferencial. Assim, perde mais tempo? Perde mais tempo, porque tem um deslocamento, tem a gasolina. Só que você pode cobrar um preço um pouco maior e você pode dar uma atenção mais individualizada para o paciente no ambiente em que o paciente está acostumado a viver. Isso faz com que ele se sinta mais à vontade, ele fale melhor de coisas subjetivas do que estando num consultório que ele não conhece, numa cadeira que ele não conhece, numa situação que ele não conhece, principalmente um paciente demenciado. O paciente demenciado, ele é muito refém das mudanças de circunstâncias à volta dele. Então, você estando na casa dele, você obtém melhores dados. E aí o que eu fiz? Vácuo competitivo. Peguei um ponto competitivo que ninguém vai e fui nele. Eu enchi esse vácuo competitivo comigo. E você pode fazer isso em qualquer área. Se você for, por exemplo, eu até botei uns exemplos aqui, né? Adeque-se ao seu cliente e nunca o inverso. A maioria dos médicos pede que o cliente se adeque a ele. E se você se adequar ao seu cliente, você vai conseguir muito resultado. É o médico oftalmo que tem material em braille. Se você atende muito cego, você tem que ter um material em braille. Se você é otorrino, você tem que falar libras, se você tem surdo. Se você é um psiquiatra, você tem que saber linguagem não violenta, ou você tem que saber técnicas de ouvir, de escutatória. Mas as pessoas não sabem isso, as pessoas acham que saber teoria e botar o nome numa placa faz com que eles vão ter sucesso. Tudo bem, uma hora vai ter que ter. Uma hora vai ter que ter sucesso, porque é igual água na pedra. Uma hora vai funcionar. Mas se você quer ter um sucesso rápido, você tem que se adequar de uma maneira que o mercado não consiga competir com você. Por que ele não vai conseguir competir com você? Porque você não se adequa ao mercado, você se adequa ao paciente. Você não está competindo com outras pessoas no seu mercado, você está competindo você mesmo contra você para que você dê o melhor para o seu paciente. E assim você ganha. E aí quando ele falou comigo, Felipe, fazendo o link lá com o início da aula, né? Ele falou comigo, Felipe, tem problema ter um outro neurologista aqui? Não, não tem. Por quê? Porque às vezes ele vai pegar um ponto que eu não pego, um neurofisiologista, não sei o que ele vai fazer, mas pode ter certeza de que eu vou estar no vácuo competitivo dele, porque eu duvido que ele vá fazer as coisas do jeito que eu faço, ligar para o paciente para saber como é que o paciente ficou com medicação a cada 15 dias, depois da consulta. Eu duvido que ele vá perguntar para a familiar do paciente como é que o paciente está depois de uma internação. Eu duvido que ele vá... Entendeu? São coisas que eu faço e que eu estou passando para vocês, para que vocês possam fazer e ter mais resultado no seu consultório particular. Né? O paciente ele busca um gestor de cuidados e uma centralização de responsabilidade. Então, se você, por exemplo, eu tenho muito caso de família de paciente demenciado. A família do paciente com demência, a demência, pessoal, é uma doença da família, não é uma doença do paciente. É o paciente com Alzheimer que a mãe, é o paciente com Alzheimer que, desculpa, que a filha não entende o que está acontecendo, que o irmão briga com a irmã por um sítio iguaba enquanto a mãe está demenciada. Então, a demência é uma doença da família. E o médico que entende como funciona a dinâmica familiar pode fazer com que assuma um papel de centralização de responsabilidade, gestão de cuidado junto a uma equipe multiprofissional que ele vai delimitar, ou trazer os profissionais, ou indicar, isso dá muito mais resultado. Porque a chance de você ser passado no boca a boca é muito maior. Eu, por exemplo, uso muita técnica de coaching em família, muita técnica de coaching para familiares de pacientes com demência. Eu fiz coaching pensando nisso. E vocês podem fazer também. Pode fazer coaching. Eu vou fazer uma aula de coaching, técnicas de coaching aqui. Não é virar para a família e falar assim, dê o seu melhor. Se você
se você acordar querendo, você vai conseguir. Não, isso daí é papo de psicoach. Não, é técnica mesmo de gestão de conflito, é técnica de resolução de conflito, é técnica de escutatória, é técnica de oratória, é técnica de perfil comportamental. É isso que você pode usar, às vezes, para centralizar o cuidado do seu paciente. Certo? Então, eu espero que, assim, eu passei um monte de diferencial. Eu espero que vocês consigam colocar isso na prática, porque colocando isso na prática, eu tenho certeza que a sua agenda lota. Se for esse o objetivo, se não for esse o objetivo, você pode utilizar disso de uma maneira que te torne mais feliz. Eu acho que o objetivo da gente é ser feliz, né? Em todos os aspectos. E é isso. Eu espero que vocês tenham sucesso nisso. E agora eu estou aberto a perguntas. Arquísia, tem alguma dúvida? Arquísia, sem dúvida. Nenhuma, Felipe. Nenhuma? Tranquilo? Pegou tudo? Peguei, foi muito bom. Valeu. Cara, essa é uma aula que... O início da aula, Fala. o início da aula eu penso da mesma forma que você, por isso que nem me espanta. Nunca fui, não, desse jeito, não, competitiva, não. Não tem necessidade, né? Tem toda uma formação para que a gente seja, mas não tem necessidade. A gente consegue chegar muito mais longe fazendo o que o outro não faz. Você nota na residência mesmo, quanto o povo gosta de esconder as coisas, né? Sim. Como se escondendo ele fosse ganhar alguma vantagem em cima da gente. Sim. Então é isso. A internet é ruim, viu? A internet picotou bastante aqui. Oi. Para dividir aqui. Pessoal, para quem está vendo na área do aluno, estou encerrando a aula agora. Vou ficar aqui para as dúvidas da Arquísia. Um grande abraço, fique com Deus, foco no paciente, vamos fortes. Valeu!